Quando eu comecei a treinar em 2018, a primeira coisa que eu gostaria de fazer naquela época era perder a barriga. E eu queria perder a barriga rápido, porque eu escutava comentários do quais eu não gostava de ouvir. Aquilo me machucava de verdade. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou perder a barriga o mais rápido que eu conseguir. E adivinha só, dá uma olhada nesse antes e depois aqui que eu fiz. Isso foi em meados de 2018, 2019. Foi a primeira vez que eu fiz um processo de perder gordura e definir de verdade, como vocês podem estar vendo aqui. Vocês podem ver que eu não tinha muita massa muscular, então eu fiquei bem magro na época. Mas eu vou explicar para vocês aqui como que você vai fazer para conseguir queimar essa gordura abdominal o mais rápido possível, mas você precisa ficar até o final desse vídeo, porque envolve muito contexto e vai trazer um pouco mais sobre os dias de hoje, porque o que a gente conseguiu usar de estratégia em 2018, e eu não estou falando da parte fisiológica, a gente não consegue usar hoje em 2026, porque a rotina das pessoas, o comportamento e os hábitos das pessoas mudaram demais. Se inscreve no canal, porque aqui o conteúdo é limpo, é verdadeiro e é para ajudar a deixar a sua vida fitness mais leve. Deixa um like aí e vamos falar realmente do que interessa, que é de fato perder a gordura da barriga rápido. Então, primeira coisa, se você tem mais do que 30 anos, você já deve ter ouvido uma história assim, que o seu metabolismo, a partir de agora, ele começa a ficar mais lento. Isso até um certo ponto é verdade, mas também não é uma bem verdade. O que acontece? Realmente, quando a gente vai olhar a nossa linha, a curva funcional da nossa vida, ela tem um momento em que o gráfico ele começa a descer. E essa queda desse gráfico, ela começa a acontecer por volta mais ou menos dos 30 anos. Então é óbvio, quanto mais velho a gente vai ficando, mais lento vai ficando o nosso metabolismo. Recentemente, um estudo mostrou isso, que na realidade, o que acontece piora demais esse lance do metabolismo. Na verdade, não é única e exclusivamente a sua genética / idade. Tem muitos fatores ligados ao comportamento e ao ambiente em que você está. Então, para quem já assistiu alguns outros vídeos do canal, sabe o quanto eu falo sobre esse negócio de ambiente. O quão ele é importante para você conseguir definir, o quão é importante para você conseguir emagrecer de verdade. Nessa foto que você fez do antes e depois meu, eu estava num contexto de vida diferente. Eu tinha uma coisa que hoje eu não tenho mais, que é tempo. Eu tinha muito mais disposição do que eu tenho hoje. Eu não tinha filha. Não que filho seja um problema para emagrecer. A gente vai falar sobre isso já, sobre comportamentos e tudo mais. Aquela época me possibilitava fazer coisas que hoje para mim já é muito mais difícil se eu tiver que entrar num processo desse. Por isso que é importante você saber em que momento de vida você tá, para você não cair nessa enrascada de, não, quer saber de uma coisa? É só fazer tudo certo. E de fato, é só fazer tudo certo. Esse vídeo eu não vou ficar falando óbvio pra você, que você tem que se manter constante e tudo mais. Na verdade, eu vou te explicar o porquê que você não consegue fazer de manter essa constância. Porque eu acho que isso, muitas das pessoas que estão nesse vídeo, se não tentaram ainda, vão tentar agora. E se já estão tentando, tá vendo que não tá dando certo. E aqui eu vou explicar porque eu vivo isso, eu sou personal trainer, eu atendo gente disciplinada, indisciplinada, que quer emagrecer, que tá treinando só por saúde. Eu atendo diversos públicos, eu atendo a maioria, principalmente do pessoal que é mais adulto. Então eu sei como que funciona a vida dessas pessoas, eu sei o quão difícil é. Então, primeira coisa, se você tá em busca de perder barriga rápido, eu acho que esse ponto ele é muito importante, muito importante. Tudo que é rápido, vai rápido. Já ouviu falar do efeito sanfona? O efeito sanfona é aquele efeito que a pessoa ela consegue perder muito peso, consegue diminuir a barriga, passa alguns meses e ela volta com tudo ou pior. Inclusive, quando eu fui tentar fazer o meu processo de bulking novamente naquela época, aconteceu isso comigo. Então, eu vou explicar para que você não caia nesse mesmo erro. Você precisa entender que emagrecimento é puro comportamento. Eu tenho certeza que você achou que eu ia falar constância. Só que você já sabe disso. Então, aqui eu estou falando base da sua constância. Ela vem da onde? Do seu comportamento. Então, assim, se você quer perder barriga rápido, você precisa entender, você precisa se comportar para conseguir atingir esse objetivo. É fácil? Não. É simples? É. Só que aí que tá. Eu entendo que se você já é um adulto e tem os seus afazeres, os trabalhos, tem família e tudo mais, é muito difícil você viver 100% em prol de perder a barriga. Se você quer ter uma vida normal, você vai ter que entender que você vai fazer 80% até 85% desse processo de forma correta. Os outros 15% são os furos que você vai ter que dar na dieta, são um treino ou outro que você vai ter que furar porque você precisa ir buscar seu filho na escola, são compromissos às vezes que você não pode trocar e você ia treinar naquele dia e aí você precisa ir. Ou seja, são coisas que a vida adulta
nos coloca, ainda mais se você é uma pessoa que não tá com a vida resolvida. Então, basicamente, o que a gente precisa entender é que para evitar que você se frustre nesse processo, porque eu acho que o maior matador de sonhos da humanidade é a frustração. É quando você coloca uma expectativa lá em cima e aí você tenta fazer aquilo e você não consegue, e aí você se frustra, e aí você desanima e é aí que você para. Então muita gente desiste de muita coisa na vida porque se frustra. Estou aqui para alinhar suas expectativas. Se você já é uma pessoa adulta e tudo mais, entenda que esse processo, naturalmente, já vai ser um pouco mais demorado. E a gente precisa entender também o que é rápido. O que é rápido para mim, por exemplo? Eu considero rápido coisa de 3 meses. Em 3 meses dá para perder bastante barriga? Dá. Dá para perder bastante gordura? Dá. Mas você precisa ser comprometido. Você precisa entender que o seu comportamento, ele vai influenciar diretamente na sua parte de comprometimento com o treino, com a dieta, com o sono. Coisas que a gente vai falar mais pro final desse vídeo, por isso que eu estou pedindo para que vocês assistam esse vídeo até o final. Se você tá com essa ideia muito enraizada de perder o negócio muito rápido, eu vou te falar que isso não é uma boa ideia, porque isso vai te alimentar expectativas, e a hora que você vê que nem sempre você vai conseguir manter todos os finais de semana fazendo uma refeição do lixo, você vai se frustrar, você vai falar assim, pô, todo mundo fala, isso não dá certo. Eu vi muito vídeo de muita gente falando sobre esse tema e são coisas que eu vejo que não dá para aplicar nos dias de hoje na prática. Principalmente porque tem uma coisa que vocês acham que não são influenciados, mas são muito influenciados, que é o tal das redes sociais, tá? Principalmente aquelas de vídeo curto, cara, porque o seu algoritmo entende que você gosta de ver aqueles resultados de antes e depois e você vai vendo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E o seu cérebro começa a assimilar aquilo como algo normal e fácil, porque você tá vendo aquilo lá toda hora, mas é simples, ó, é só fazer isso, só fazer isso, só fazer. E aquela dopamina barata te dá uma motivação falsa e você vai se frustrar. Então a primeira coisa, eu acho que para você que quer perder barriga o mais rápido possível, alinhe as suas expectativas, diminua elas e entenda que esse é um jogo de comportamento e constância. Se você tem uma meta de perder a gordura aí dentro desses 3 meses, você precisa alinhar com a sua realidade. Será que você tem as condições de ter esses comportamentos? Se você tiver, aí sim você começa a fazer um plano de dieta, de treino, de descanso para chegar no resultado o mais rápido possível. E eu tô falando isso sem usar os Danone proibido e sem fazer cirurgia, tá? Na raça mesmo, na coragem. É a dieta. Vamos começar falando de dieta. Entenda uma coisa, não vai existir processo de emagrecimento, processo de queima de gordura, principalmente a da barriga, porque primeiro, o seu corpo ele não queima a gordura de forma localizada. Isso eu acho que vocês já estão careca de saber. Todo mundo já sabe disso, que não queima a gordura de forma localizada. Mas como que você vai fazer para conseguir queimar a gordura da barriga? Vai continuar treinando em constância, então o seu corpo ele vai pegando gordurinha daqui do braço, da perna, do quadril, das costas e vai chegar uma hora que vai chegar na barriga, por isso que você não pode ficar desistindo no meio do caminho. Isso é muito importante, isso vai em um tempo, até que chegue na sua barriga e aí sim, a hora que ele começar a pegar aquela gordura da barriga, aí vai mais rápido, entendeu? Mas você não pode parar no meio do processo por conta disso. E o que a dieta tem a ver com isso que eu tô falando? Se você não conseguir gerar o que a gente chama de déficit calórico, que é o que vocês já devem ter escutado assim 1 milhão de vezes, não vai ocorrer esse processo de emagrecimento, ponto final. Não tem como. O corpo ele só consegue queimar a gordura de forma eficiente sem usar Danone e sem fazer cirurgia, se você se mantiver numa dieta de déficit calórico. E só para completar, o déficit calórico, você consumir menos energia e gastar mais energia do que a sua energia basal, ou seja, o que você gasta, vamos fazer uma conta fácil aqui, se você gasta 2.000 calorias para se manter durante o seu dia a dia, para que você entre em déficit calórico, no final do dia, em vez de você estar consumindo essas 2.000, você tem que estar consumindo 1.900, ou seja, você está em 100 calorias de déficit calórico, e aí que muita gente cai na pegadinha do, ah não, mas eu mereço, ah, mas é sexta-feira, ah, mas é sábado, porque se você faz, por exemplo, uma conta em que você entra em déficit calórico de 100 calorias por dia. E aí você faz segunda, terça, quarta e quinta na dieta certinho. Deu 400 no final da semana. Aí você come 2 lanches que não estava programado. Assim, na sexta come 2 lanches no sábado e aí come uma pizza no domingo. Ou seja, dessas 400 que você estava gerando, chegou no final do domingo, ou seja, não completou nem uma semana, você já tá batendo o quê? Tá batendo aí suas 2.500 calorias a mais. A gente tá falando de 4.500, por exemplo, um cálculo do basal aí. Então, o que tá acontecendo aí? Você não vai
sair do lugar mesmo. Você vai continuar do jeito que você tá. Por quê? Porque você tá sabotando o seu processo. Existem estratégias que você consegue fazer. Você pode ter uma refeição no lixo ali, mas tudo tem que ter um planejamento. E é isso que eu bato muito na tecla com os meus alunos. O problema não é você fazer as coisas, é você saber o que você vai fazer e se planejar para fazer as coisas. Isso que é o que eu acho que é o mais importante dentro de um processo de emagrecimento. Carboidrato. É sempre bom você primeiro dar uma ajustada no carboidrato para deixar em torno aí de mais ou menos 4 kg por peso de corpo aí. Proteína, seria interessante que você deixasse na média aí de 1,6 por quilo de corpo. Lembrando que o frango, ele não é proteína, ele tem proteína. Então não vai achando que 100 gramas, por exemplo, de frango vai ter 100 gramas de proteína. 100 gramas de frango vai ter mais ou menos 20 gramas de proteína aí, só para vocês entenderem na hora que vocês forem se planejar. E de gordura legal entre 0,6 e 0,8 por quilo de peso. O treinamento ele é o seguinte, primeiro, você precisa treinar a musculação por alguns motivos. Primeiro, não é que a musculação vai fazer que o seu gasto em repouso aumente significativamente. Ele vai ter um aumento, mas ele não é aquele aumento enorme como a gente achava no passado. Hoje em dia já tem literatura científica mostrando que, na verdade, ele aumenta muito pouco o gasto basal, parado, sabe? Aquele gasto que você faz sem fazer nada para manter aquela massa muscular. Só que é justamente aí que tá. Quanto mais massa muscular, mais rápido você vai ficar definido quando a gordura sair. Você precisa tirar essa gordura para ficar definido. Mas quanto mais massa muscular você tiver nas regiões que você quer perder a gordura, mais rápido a sua musculatura fica aparente e mais rápido você vai ter essa sensação de estar definido. Então por isso é muito importante que você construa massa muscular durante um processo de emagrecimento. E se você quer fazer isso da forma correta, sem sofrer para pensar, com a ajuda de alguém que entende a sua realidade, eu vou te convidar a clicar no link da minha consultoria aqui na descrição. Ela é voltada para treinamentos focado em emagrecimento e definição muscular. Link tá aqui na bio, se você precisar da minha ajuda, eu tô aqui. Caso você vai fazer isso sozinho, lembre-se de que o seu treino, ele precisa estimular a hipertrofia, mas também precisa estimular a queima calórica. E como que a gente faz para estimular essa queima calórica? Primeiro, exercícios multiarticulares no seu treino de musculação precisam ser prioridades. Então, dê ênfase em exercícios que usem mais de uma articulação ao mesmo tempo, porque eles têm a maior capacidade de gastar energia, além de manter o corpo com o estímulo de hipertrofia adequado, se a sua dieta estiver bem calculada. Então aí você pode dar preferências para supinos, remadas, agachamento, levantamento terra, exercícios mais multiarticulares. É errado ou é perder tempo usar exercícios monoarticulares? Não. Monoarticulares seria aqueles exercícios de uma articulação só, que nem rosca direta, tríceps na polia e tudo mais. Não é errado, só que você precisa entender que os multiarticulares são mais prioridades do que os monoarticulares. Compreender? Outra coisa importante falando sobre treinamento. Parte aeróbica. É muito importante para você que quer perder a gordura o mais rápido possível, que você faça cardio. Você precisa fazer cardio. E aqui eu vou deixar duas formas de vocês fazerem cardio. Primeiro, vocês podem fazer na mesma sessão do treino, ou seja, você terminou o seu treino de musculação e vai fazer cardio. O nome disso é treinamento concorrente e tem aparecido muitos estudos muito bons voltados para esse tipo de treino, o treinamento concorrente, mostrando a melhora na composição corporal e uma maior queima de gordura mantendo a massa muscular. Isso é muito legal. Ou o que você pode fazer também, se você tiver tempo, o que eu duvido, que se você for um adulto acima de 30 anos, que é para quem eu faço esse tipo de vídeo aqui, você não tem, mas se você tiver, você pode fazer, por exemplo, um treino meio-dia e à noite você faz um cardio. Isso é muito legal para fisiologia também, porque você consegue estimular as duas coisas de forma mais performática, vamos dizer assim. Você consegue performar melhor nas duas ao mesmo tempo, entendeu? Então é muito legal às vezes você conciliar uma corrida, uma bicicleta, uma natação, alguma coisa nesse sentido para que você consiga queimar mais caloria ao longo desse tempo. O cardio, ele potencializa a parte da gordura mesmo, de queimar a gordura. Você aumenta ali a melhora da mitocôndria nas células de gordura ali e você consegue utilizar da melhor forma. Dentro de aeróbico, a gente vai entrar num assunto de muita extensão, tá? Mas eu só vou dar uma pincelada para vocês entenderem mais ou menos. Você pode usar o aeróbico contínuo, que é aquele padrãozinho, sabe, da esteira, que você termina o treino e vai lá na esteira, fica um tempinho andando ali e tudo mais, faz uma corridinha e tal. Ou você pode fazer o HIIT. O HIIT, ele vem numa proposta de diminuir o tempo que você precisa fazer, então você não precisa fazer aqueles cardios demorados de 45 minutos, 1 hora. Você consegue fazer um treino cardio mais enxuto, ou seja, ali entre 15 e 20 minutos, só que é pauleira, diferente do cardio contínuo que você pode ir mais de boa. O HIIT você vai
fazer aqueles 40 minutos se transformar em 20, então a intensidade vai lá em cima e ela consegue te ganhar tempo. Ambas são eficientes, as duas podem ser utilizadas, uma, assim como tudo na vida, uma vai ter uma desvantagem em relação à outra, uma vai ter uma vantagem em relação à outra, mas você pode usar as duas. Você tem que ver o que se adapta melhor a você. E é lógico, você ser aderente, o seu treino ele tem que ser aderente. Então não adianta nada você querer fazer o melhor treino do mundo e não conseguir fazer ele por mais de 1 mês, 2 meses. Isso é uma coisa que eu bato muito nos meus alunos da consultoria, que geralmente, eu até brinco com eles, né? Que às vezes eu uso o terceiro melhor método do mundo para treinar eles, porque o primeiro e o segundo é inviável para eles e vai fazer com que eles não treinem, na verdade. Por isso que eu falo, não tenta querer fazer tudo perfeito, você precisa fazer o que cabe dentro da sua rotina. Vamos falar sobre descanso agora. Gente, sono é uma coisa muito negligenciada por todo mundo. Só que quanto mais eu estudo de sono, mais eu fico maluco quando eu não durmo. Ainda mais agora que eu tenho uma bebê, então vocês pensam, o dia que eu perco o sono eu fico até transtornado da cabeça, né? Mas uma coisa é verdade, o sono, ele regula alguns hormônios responsáveis pelo crescimento muscular, então, ou seja, quem dorme bem consegue ganhar mais músculo de forma limpa, e ele também regula hormônios do apetite e da impulsividade. Olha só pra você ver que legal. E quem dorme mais tem chance de furar menos a dieta, o que é, diga-se de passagem, muito importante, porque eu já te expliquei a importância do déficit calórico dentro desse processo. Quem tem um bom sono também fica menos impulsivo, então assim, vai conseguir manejar melhor o estresse durante o dia, e o que por consequência tem muita gente que fica estressada e não vai treinar, ou fica puta e perde a vontade de treinar completamente. Então isso vai te ajudar, de certa forma, a te manter no eixo, a te manter equilibrado. O sono restaurador principalmente. Então tenta dormir aí pelo menos umas 7 horas por noite. Eu sei que para muita gente isso também é difícil, mas se você não consegue dormir mais do que isso, tenta dormir melhor, tá? Tenta tomar, às vezes, uma melatonina para te ajudar. Inclusive, esse é o tema do próximo assunto, que é sobre suplementos. Eu particularmente não gosto do uso do suplemento, porque muita gente dá muito crédito pro suplemento, e é o que a gente já vai falar agora. Só que o suplemento ele não faz tanta coisa assim como as pessoas acham que faz. O próprio nome já diz, é só um suplemento, é um acréscimo, é um negócio natural. A ajuda do suplemento é muito mais prática e pontual do que um negócio que vai transformar o seu resultado. Então, sempre que algumas pessoas me perguntam assim, ó, o que eu tenho que tomar para emagrecer? Eu já sei que a pessoa ela não entende de emagrecimento, entendeu? E o que é super normal, porque ela não estuda isso. O suplemento ele vem para te ajudar, para facilitar a sua vida e não para te entregar um resultado que você acha que você não tem, porque você não está bem suplementado. Não é isso. Então vamos lá. O whey, por exemplo. O whey é ótimo para quem? Para quem não tem tempo de cozinhar. Então o whey vai cair muito bem nessa parte de suplementação. Pré-treinos. Para os dias que você está mal, que você não está com aquela vontade de treinar, pré-treino é excelente. Ajuda também. Cafeína também é termogênico, vai te ajudar na queima calórica. Tem também os termogênicos propriamente dito. Vão acelerar o seu metabolismo e fazer com que você queime mais gordura. Mas eu gosto de usar esses suplementos de forma pontual, tá? De forma bem pontual mesmo, porque se você começa a usar tudo de uma vez, você vai entender que você está, na verdade, queimando largada. Então, pensa com carinho sobre isso e tenta usar mais pro final do processo do que pro começo. Tem muita coisa que você consegue fazer de forma natural antes de você necessariamente fazer uma coisa dessas, de usar um suplemento e perder a ineficiência dele, porque todo mundo sabe que estimulante e termogênico são doses dependentes, então você vai ter que ficar tomando uma dose cada vez mais alta até que isso pode ficar insustentável. Então deixa para tomar mais no final do processo ali, depois dos 3 meses ou a partir dos 3 meses. E acho que o último item agora, que só vai ser contemplado quem ficou assistindo até aqui, que é um item muito importante, que é o ambiente. Olha, eu tô tempo suficiente nessa profissão, eu emagreci muitas vezes de processo de modelagem de corpo, quando eu tava mais naquela onda maromba e tudo mais. Eu tô há tempo suficiente aqui, eu já trabalhei com muita gente com esse processo, e eu garanto pra vocês que o que faz realmente a mágica acontecer é o ambiente. Tudo o que eu falei até agora é muito importante, mas o ambiente, com certeza, ele é predominante. E eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, um exemplo de casa e depois um exemplo fora de casa. Na verdade, eu vou dar 3. E exemplos de redes sociais também. Você quer ver uma coisa? Primeiro, exemplos de dentro de casa. Quando você tá Você já notou que uma pessoa obesa mora com pessoas obesas? Porque elas têm padrões muito parecidos. Lutar contra um ambiente que você está inserido, ele é muito custoso para nossa mente. Ele é muito cansativo. Então você até consegue fazer um emagrecimento legal, se você estiver num ambiente ruim,
Só que entenda que ele é penoso, ele vai ser muito custoso. Então, se você mudar o seu ambiente interno, ou seja, parar de ficar comprando porcaria de chocolate e deixando lá no armário, por exemplo, entendeu? Comprando aquelas guloseimas e deixando na sua cara ali. Tira as notificações de iFood, essas coisas da vida aí, que isso fica te atrapalhando muito no processo. Você precisa se manter constante, lembra? E nada melhor do que um ambiente que te mantenha constância para você chegar devidamente no seu resultado, que é o mais importante. O segundo exemplo que eu vou dar é o exemplo das próprias academias, cara. Olha, veja para você ver. Hoje eu trabalho num estúdio, meio período. E o que eu noto? O pessoal que chega no estudo não gosta de academia convencional. Por quê? Porque é um ambiente repelente, ou seja, as pessoas chegam na academia, é aquele negócio assim, que não é acolhedor, você vê que tem muito olhar de julgamento. E eu não tô falando que a academia é ruim não, viu, gente? Eu trabalho em academia também. Eu só tô falando que às vezes é um ambiente que a pessoa não se sente bem, entendeu? Às vezes a pessoa não começa ou não faz um processo de emagrecimento da forma que deveria fazer. Por quê? Porque tá no ambiente errado. E aí vai pra onde? Vai pro estúdio, onde a gente acolhe, onde a gente entende, onde a gente explica, onde a gente ajuda de verdade, onde a gente realmente quer que a pessoa melhore de vida, entendeu? Ou seja, e aí a pessoa começa a engatar, a pessoa vai indo, entendeu? É aí que tá. Às vezes uma academia ela é muito mais equipada, é melhor equipada que um estúdio. Só que o ambiente ele é tão mais importante, a orientação e o ambiente são muito mais relevantes num processo, que a pessoa consegue de fato emagrecer. Então o ambiente ele é muito importante. E outra coisa, se você clicou nesse vídeo pensando em perder gordura muito rápido, a gente vai falar do terceiro ambiente, que é o ambiente de rede social. Não adianta. Esquece esse papo de que você não é influenciável, porque você é influenciável. Se você segue pessoas que te influenciam a te deixar maluco da cabeça, resultado instantâneo toda hora, você fica passando a tela, aí você vê aqueles antes e depois, antes e depois, antes e depois. Nossa, aquela menina fitness com o abdômen tudo trincado, com a bunda daquele tamanho. Fala assim, eu só fiz esse exercício. Pô, você sabe que é furada, velho. Só que você fica vendo tanto isso, fica vendo tanto, que isso vai entrando na sua mente e você começa a se perder. Por quê? Ambiente digital te influenciando nas escolhas. Então, muito cuidado com o seu ambiente. Cerque-se de pessoas que querem o seu bem, que querem ver você pra frente, que querem ver o seu resultado. Para de seguir gente que não te agrega em nada. Começa a seguir gente que vai te agregar. Inclusive, fica o convite aí para me seguir nas outras redes sociais, Jean Bertolete Personal, que o resultado é certeiro. Então, só para a gente concluir, se você está buscando algo muito rápido, menos de 3 meses, tome cuidado. Eu já passei por esse processo, eu sei como é a cabeça de uma pessoa que quer emagrecer a todo custo. Vai por mim, não é sustentável. Se você fizer as coisas de uma forma que você se atropele, se você for muito 8 ou 80, por isso que eu falo que emagrecimento é puro comportamento. Se atente ao básico, que é treino, dieta, descanso e ambiente, que isso vai fazer com que você tenha resultados mais rápidos e duradouros. Lembre-se que emagrecimento é estilo de vida. E deixa aqui nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês não concordam, pra gente ir trocando uma ideia saudável aí, tá certo? Até a próxima.